O amor. Essa maravilha que nos faz acreditar que encontramos nossa alma gêmea, até que ela decide celebrar seu amor por você dormindo com outro cara na sua despedida de solteiro. Pois é, minha noiva resolveu inovar e tornar nossa despedida de solteiro inesquecível. Mas calma, eu não sou de fazer escândalo. Eu só fiz o que qualquer pessoa racional faria, não fui à minha própria cerimônia e deixei que ela explicasse para todos os convidados porque o noivo, e toda a família do noivo, resolveram faltar ao evento. Nada grita mais vida perfeita do que estar a um passo de se casar com o amor da sua vida, certo? Assim eu pensava, pobre coitado. 6 anos juntos, um relacionamento sólido, pelo menos era o que eu acreditava, e uma história de amor digna de um filme açucarado. Afinal, não é todo dia que você encontra alguém e acredita que será para sempre. Eu e minha noiva, ou melhor, minha ex-noiva, mas calma que já chegamos nessa parte, nos conhecemos na faculdade. Eu era o típico cara esforçado que estudava para ter um futuro decente, enquanto ela, bem, digamos que ela tinha um talento especial para ser o centro das atenções. Mas eu, iludido, achava que esse brilho dela era um dos seus maiores encantos. Sempre cercada de amigos, sempre extrovertida, sempre cheia de histórias para contar. Eu deveria ter prestado mais atenção nas entrelinhas dessas histórias, mas não, eu estava ocupado demais sendo namorado perfeito. O relacionamento foi perfeito no começo, como sempre é. Ela era carinhosa, atenciosa e sabia exatamente o que dizer para me fazer sentir especial. O problema é que ela também sabia exatamente o que dizer para outros caras se sentirem especiais, mas isso é um detalhe para mais tarde. Nosso namoro evoluiu, passamos pelos desafios típicos de um casal jovem, nos formamos, começamos a trabalhar e, em um momento de completa cegueira emocional, eu decidi pedi-la em casamento. Porque, claro, nada como gastar uma fortuna em anel, festa e lua de mel para descobrir que você é um completo idiota. A festa estava marcada, tudo estava pronto, e a única coisa que faltava era nossa despedida de solteiro. Eu planejei algo simples, porque minha ideia de diversão não incluía dançar com pessoas nuas enquanto fingia que não era comprometido. Mas, aparentemente, a noiva tinha uma concepção um pouco mais liberal da coisa. Agora vem a parte boa. O momento que faz essa história valer a pena ser contada. Minha despedida foi tranquila. Saí com alguns amigos, jogamos conversa fora, tomamos algumas cervejas, e voltei para casa cedo porque, veja só, eu tinha um casamento importante no dia seguinte. Enquanto isso, minha digníssima futura esposa estava em outra vibe. Algo entre solteira sim, casada nunca e é agora ou nunca. Mas eu não sabia disso ainda. A revelação veio de onde eu menos esperava, um dos amigos do meu cunhado, bêbado o suficiente para perder o filtro, mas sóbrio o suficiente para ter certeza do que estava dizendo. A conversa foi mais ou menos assim. Mano, sua noiva sabe se divertir, hein? Ah, que frase maravilhosa para ouvir na véspera do seu casamento. O tipo de comentário que faz você sentir que está no lugar errado, na hora errada, vivendo a vida errada. Minha reação inicial foi rir. Porque, claro, devia ser uma piada. Mas o cara me olhou com uma expressão que misturava pena e desconforto, e foi aí que eu soube. Meu estômago embrulhou antes mesmo de ele abrir a boca para continuar. É sério, cara. Eu vi com meus próprios olhos. E foi assim que, poucas horas antes do momento em que eu deveria dizer sim, eu descobri que minha noiva decidiu se despedir da vida de solteira da forma mais intensa possível. Ah, o choque. Aquela sensação maravilhosa de ter o chão arrancado debaixo dos pés. Sabe quando você toma um tapa tão bem dado que seu cérebro demora um tempo para processar o que acabou de acontecer? Pois é, foi exatamente assim que eu me senti. O amigo do meu cunhado percebeu minha cara de como assim, e tentou amenizar, mas já era tarde. Ele soltou um desconfortável foi mal, cara, e se afastou, provavelmente percebendo que tinha falado demais. Mas eu não ia deixar passar. Levantei, segui ele e perguntei exatamente o que ele tinha visto. E ele viu tudo. Segundo o relato, que eu, com muita alegria, vou recontar para vocês, minha amada noiva estava aproveitando a noite em grande estilo. Começou com algumas bebidinhas inocentes, depois algumas dancinhas inofensivas com um grupo de caras aleatórios, e então, sem muita cerimônia, foi direto ao ponto. Uma das testemunhas descreveu a cena como algo saído de um reality show de 5ª categoria. O tipo de coisa que você assiste e pensa quem, em sã consciência, faria isso. Bom, aparentemente, a minha noiva. O mais interessante é que ela nem tentou esconder. Não foi um momento de fraqueza, não foi um erro, não foi um eu estava bêbada e não sabia o que estava fazendo. Não. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Porque, veja bem, ela escolheu fazer isso em uma boate cheia de gente, sabendo que várias dessas pessoas estariam no nosso casamento no dia seguinte. Brilhante, não? Aparentemente, a diversão dela não se limitou à pista de dança. Não satisfeita em me trair em público, ela resolveu levar a festa para um lugar mais privado, ou pelo menos tão privado quanto uma boate permite. Porque, afinal, se vai ferrar com a vida do seu noivo, que seja com estilo. Agora, eu poderia ter surtado. Poderia ter ido até lá, feito um escândalo, causado um barraco digno de novela mexicana. Mas não, meus amigos. Eu sou mais refinado que isso. Quando a verdade bateu, veio junto uma clareza assustadora. Eu não ia dar um show. Eu ia deixar que ela desse um show, sozinha. Peguei meu telefone, respirei fundo e mandei uma única mensagem para minha família. Não vai ter casamento. Não apareçam amanhã. Confia em mim. A resposta veio em segundos. Minha mãe me ligando, meu pai mandando interrogação atrás de interrogação, minha irmã praticamente escrevendo um testamento perguntando o que tinha acontecido. Mas eu não expliquei nada. Só pedi que confiassem em mim e garantissem que ninguém da nossa família aparecesse. Porque agora, meus queridos, era a hora da vingança. A ironia da situação era quase poética.
Eu estava ali, na véspera do meu próprio casamento, não planejando votos emocionantes ou ensaiando a dança com minha noiva, mas arquitetando a melhor forma de destruí-la. E, sinceramente, eu nunca me senti tão lúcido na vida. Mas calma, não pensem que eu sou do tipo impulsivo. Eu não ia aparecer no meio da festa gritando sua traidora, enquanto os convidados assistiam chocados. Não, não, não. Eu ia fazer algo muito mais elegante. Eu ia deixá-la se enterrar sozinha. O primeiro passo foi simples, desaparecer. Desliguei meu celular, bloqueei qualquer contato com minha amada e fui para a casa de um amigo que morava fora da cidade. Eu queria estar longe o suficiente para garantir que ela não conseguisse me encontrar antes do grande momento. A segunda parte do plano envolvia minha família. Depois que os acalmei e garanti que tudo faria sentido no dia seguinte, fiz um pedido especial, silêncio absoluto. Nada de posts nas redes sociais, nada de comentários enigmáticos, nada que levantasse suspeitas. A ideia era que ela acreditasse que estava tudo certo até a última hora. Agora, imaginem a cena. Ela, radiante, acordando no dia do casamento sem fazer ideia do que estava prestes a acontecer. Vestido impecável, maquiagem perfeita, aquela aura de noiva deslumbrante que acredita que está prestes a viver o dia mais feliz da sua vida. Só que, surpresa! O noivo sumiu. E não só o noivo. A família inteira do noivo também. Nenhuma mensagem. Nenhuma explicação. Nada. Aposto que nos primeiros minutos ela ainda estava tranquila. Ah, ele deve estar nervoso, talvez o celular descarregou, é normal, todo noivo fica ansioso. Mas aí os minutos viraram horas. Os convidados começaram a chegar. A decoração já estava toda pronta. O buffet já tinha começado a servir drinks. E cadê o noivo? Imaginem o momento em que ela percebeu que algo estava muito errado. O desespero crescendo. As ligações frenéticas. A mãe dela tentando manter a calma. Os padrinhos sem saber o que fazer. E então, a bomba final. Porque eu não ia simplesmente desaparecer. Ah, não. Eu queria que ela soubesse exatamente por que estava sendo deixada plantada no altar. Então, eu enviei uma mensagem para ela. Não um textão dramático. Não, como você pôde fazer isso comigo? Nada disso. Eu só escrevi. Eu sei de tudo. Divirta-se explicando para os convidados. Simples. Direto. Mortal. Agora, eu queria muito ter visto a cara dela quando leu isso. O pânico, o choque, a humilhação tomando conta. Porque, vejam bem, agora ela tinha um problema. Como explicar para todos os presentes que o noivo e sua família simplesmente evaporaram? Ela poderia inventar uma desculpa? Claro. Poderia tentar me pintar como o vilão da história? Com certeza. Mas, independentemente do que dissesse, a ausência falava por si só. Algo estava errado. Muito errado. E agora, todos os olhares estavam sobre ela. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse dia foi que a vergonha alheia pode ser mais deliciosa do que qualquer vingança planejada nos mínimos detalhes. Porque, meus amigos, o caos que se desenrolou naquela cerimônia fantasma foi digno de uma tragédia grega, ou melhor, de uma comédia pastelão onde a protagonista desastrada era minha agora ex-noiva. Vamos visualizar a cena juntos, sim? O salão estava impecavelmente decorado, as flores mais caras que o orçamento permitiu estavam espalhadas por todos os cantos, o buffet já estava servindo canapés requintados e os convidados, todos elegantemente vestidos, estavam se acomodando, aguardando ansiosamente o início do que deveria ser uma celebração mágica. E então, o relógio começou a correr. 5 minutos de atraso. Nada demais, certo? Noivo nervoso, quem nunca? 10 minutos. As piadinhas começaram. Acho que ele está tomando a última dose de coragem, um padrinho soltou, fazendo alguns rirem. 20 minutos. O murmúrio virou preocupação. Os olhares se cruzavam. O padre começava a verificar o relógio com frequência. A mãe da noiva já estava suando em pânico, enquanto minha ex-noiva ainda tentava manter a pose, convencida de que aquilo tudo era um grande mal-entendido. 30 minutos. E nada. Foi nesse ponto que a situação começou a desmoronar. Porque os convidados não são idiotas. Eles começaram a perceber que havia algo muito errado. E a ausência da minha família foi a gota d'água. Cadê os pais do noivo? Os irmãos dele também não vieram? Tem algo muito estranho aqui. E então veio a cereja do bolo. A noiva recebeu minha mensagem. Eu sei de tudo. Divirta-se explicando para os convidados. Agora, eu só posso imaginar a cara dela ao ler aquilo. O sangue sumindo do rosto. As mãos tremendo. O choque transformando-se em desespero absoluto. E foi aí que a comédia virou tragédia. Porque, vejam bem, o que ela poderia fazer? Ela tinha duas opções. Inventar uma desculpa mirabolante e torcer para que as pessoas acreditassem. Aceitar a humilhação pública e admitir o que fez. E como toda boa manipuladora em pânico, ela escolheu a primeira opção. Diz a lenda que ela subiu no altar e tentou, com um sorriso forçado, dizer que houve um problema de comunicação, que o noivo estava a caminho, que deve ter acontecido algo inesperado. Mas o problema de tentar mentir quando você está desesperada é que a mentira desmorona muito rápido. As perguntas começaram a vir de todos os lados. Se era só um atraso, por que a família dele não está aqui? Você falou com ele? Ele está bem. Estranho, né? O noivo sumir assim sem dizer nada. E então, uma das madrinhas dela, que eu adoraria dar um prêmio por isso, resolveu confrontá-la na frente de todo mundo. Você tem certeza que ele só se atrasou? Porque eu ouvi uns boatos bem estranhos sobre a sua despedida de solteira. Bum! Foi como jogar gasolina na fogueira.
O salão inteiro explodiu em cochichos. Todos os olhares se voltaram para ela. E, finalmente, ela percebeu que não tinha mais saída. Eu não estava lá para ver, mas soube depois que ela desabou. Tentou chorar. Tentou dizer que não era nada demais. Tentou se fazer de vítima. Mas ninguém ali era estúpido o suficiente para engolir essa história. E o mais bonito? Todo mundo foi embora. Os convidados começaram a sair, um por um, até que o tão planejado casamento dos sonhos virou uma sala vazia, com um altar montado para ninguém. Ela ficou lá, sozinha. Com a vergonha. Com o vestido branco que nunca teria utilidade. Com o peso de ter jogado fora o próprio casamento por uma noitada qualquer. Ah, que visão magnífica deve ter sido. Mas calma, a história não acaba aqui. Quer saber como foram as consequências e como ela tentou sair? Ah, a beleza da ruína alheia. Nada se compara à satisfação de ver alguém que te sacaneou tentando, desesperadamente, juntar os cacos de uma vida que ela mesma destruiu. Porque, meus amigos, se vocês acham que a humilhação pública no dia do casamento foi o fim da desgraça para minha ex-noiva, permitam-me corrigi-los, aquilo foi só o começo. Vamos começar pela reação da família dela. Porque, convenhamos, se tem uma coisa que certas famílias prezam mais do que a felicidade dos filhos, é a reputação. E a minha ex-noiva conseguiu destruir ambas em questão de horas. A mãe dela, que até então se gabava para todas as amigas sobre o casamento perfeito da filha, agora tinha que lidar com sussurros e olhares de pena de toda a cidade. O pai dela, um sujeito sério e orgulhoso, ficou tão envergonhado que decidiu cortar qualquer contato comigo por puro constrangimento. E ela? Bem, ela tentou, de todas as formas possíveis, virar a narrativa a seu favor. No início, claro, ela negou tudo. Disse que foi um mal-entendido, que eu havia surtado sem motivo, que as pessoas estavam exagerando. O problema dessa versão? O mundo moderno. Porque, vejam bem, quando você faz algo tão idiota como trair seu noivo na despedida de solteira, em um local público, cercada de pessoas que conhecem o casal, as chances de existirem provas são muito, muito altas. E as provas vieram. Fotos. Vídeos. Capturas de tela de mensagens. Sim, meus caros, a noitada dela foi registrada por algumas almas caridosas que acharam que eu deveria saber exatamente o que tinha acontecido. E não demorou muito para que essas provas vazassem para os amigos em comum, e dos amigos para os conhecidos, e dos conhecidos para todo mundo. Agora, imaginem a cena, minha ex-noiva tentando desesperadamente manter sua versão da história, enquanto a internet local explodia com imagens dela em situações que deixariam qualquer um com um pingo de dignidade envergonhado. Foi a gota d'água. Ela perdeu amigos. Perdeu a confiança da família. E, acima de tudo, perdeu qualquer respeito que as pessoas tinham por ela. E o melhor de tudo? Ela ainda tentou me procurar. Sim, porque algumas pessoas simplesmente não sabem quando desistir. Depois de semanas tentando limpar a própria imagem, ela finalmente me mandou uma mensagem. Algo na linha de: precisamos conversar, você interpretou tudo errado. Não podemos jogar fora tudo que construímos por um mal-entendido. Ha ha ha. Ah, que piada maravilhosa. Minha resposta? Bloqueei. Sem nem ler até o final. Porque, vejam bem, algumas coisas simplesmente não merecem explicação. Agora, se vocês acham que ela aceitou isso e seguiu em frente, preparem-se. Porque a próxima parte envolve tentativas patéticas de redenção e reviravoltas ainda mais absurdas. Se tem algo que eu aprendi com essa experiência toda, é que algumas pessoas simplesmente não conseguem aceitar que perderam. Minha ex-noiva, por exemplo, poderia ter simplesmente aceitado a derrota, enfiado a cara num buraco e seguido a vida tentando fingir que nada aconteceu. Mas não. Ela decidiu se afundar ainda mais. Depois que eu bloqueei o contato direto dela, ela tentou outros métodos. Mensagens por números desconhecidos, e-mails dramáticos, até um clássico "eu vim até aqui porque precisamos conversar" na porta do meu antigo apartamento. Ah, e claro, o golpe mais previsível de todos, tentar usar amigos em comum para me convencer a dar outra chance a um casamento que nunca aconteceu. A melhor tentativa dela foi quando me enviou uma longa mensagem tentando justificar o injustificável. Algo como: eu sei que parece que fiz algo errado, mas você precisa entender que eu estava nervosa. Foi um erro, um momento de fraqueza, e eu jamais faria isso se soubesse que você descobriria. Ah, vejam a pérola, se soubesse que você descobriria. Não que ela não tivesse feito, não que ela se arrependesse de verdade. Mas sim, porque foi pega. Esse nível de burrice me fascina. Mas o auge da palhaçada foi quando ela tentou me pintar como o vilão da história. De alguma forma, na mente distorcida dela, o fato de eu não ter aparecido no casamento a tornava a vítima. Ele me humilhou na frente de todos, ela choramingava para quem quisesse ouvir. Ah, sim. Porque claramente a culpa foi minha. Eu deveria ter engolido minha dignidade e dito sim no altar para alguém que estava pegando outro homem 2 dias antes. Mas, como já era esperado, ninguém comprou essa versão. A maioria dos amigos em comum simplesmente cortou o contato com ela. As pessoas próximas perceberam que ela não passava de uma manipuladora barata que destruiu a própria vida. E eu? Eu segui minha vida. Sem remorsos. Sem arrependimentos. Agora, me digam vocês, eu fui o vilão da história, como ela tentou me pintar? Ou realmente alguém que só se defendeu do maior golpe emocional que já sofri na vida? Como vocês reagiriam se estivessem no meu lugar? Atualização 1. Se vocês acham que minha ex-noiva teve a decência de aceitar a derrota e desaparecer da minha vida, então claramente subestimam o nível de desespero e falta de noção dessa mulher. Porque, meus caros, ela conseguiu se afundar ainda mais.
Cerca de um mês depois do fiasco do casamento, um amigo em comum me mandou uma mensagem dizendo: Cara, você não vai acreditar no que ela fez agora. Ah, eu acreditaria, sim. Porque uma pessoa que já caiu no fundo do poço às vezes decide cavar mais fundo. Aparentemente, minha ex resolveu que a melhor forma de sair dessa situação seria tentar inventar que foi ela quem me largou. Isso mesmo. De alguma forma, depois de ser abandonada no altar, de ter sua traição exposta e de virar a piada local, ela decidiu que a narrativa precisava mudar. Ela começou a contar para algumas pessoas que eu era um noivo controlador e inseguro, que tinha paranoias sobre traição, e que, na verdade, foi ela quem decidiu cancelar tudo porque percebeu que não queria passar a vida com alguém tão ciumento. Sim. Isso mesmo. Porque, claro, eu sou paranoico. Eu que sumi no dia do casamento por puro capricho. Eu que destruí minha própria festa só para me divertir assistindo a humilhação dela. O problema? Ninguém comprou essa história. Absolutamente ninguém. Primeiro, porque existiam provas demais contra ela. Segundo, porque todo mundo sabia que até o último segundo ela estava lá, vestida de noiva, esperando por mim no altar e desesperada ao perceber que eu não apareceria. Mas o melhor foi ver como a mentira dela desmoronou. Porque uma coisa é tentar mudar a narrativa discretamente. Outra coisa é fazer isso quando metade da cidade já sabe a verdade. Foi só questão de tempo até que as pessoas começassem a confrontá-la. Alguns amigos nossos riram na cara dela. Outros simplesmente ignoraram. Mas teve uma pessoa que decidiu colocar um ponto final nessa palhaçada. A própria madrinha dela. Sim. A mesma que jogou lenha na fogueira no dia do casamento foi a que acabou com qualquer chance da minha ex reconstruir sua reputação. Porque ela simplesmente postou um longo texto nas redes sociais contando tudo. Com provas. Resumo do post. Minha ex-noiva traiu. Ela foi flagrada. Tentou mentir. E agora tentava fazer papel de vítima. O resultado? Ela perdeu qualquer gota de credibilidade que ainda restava. E eu? Apenas assisti tudo de camarote. Atualização 2. Ah, meus caros, vocês acham que já viram o pior? Pois bem, a história ainda tem uma última reviravolta, e é uma daquelas que a vida, de vez em quando, gosta de te entregar como um prêmio de consolação por todo o sofrimento causado. Depois da exposição da madrinha, minha ex-noiva se afundou ainda mais na lama, mas, como um bom personagem de novela, ela decidiu tentar fazer o impossível, reconquistar o que sobrou de sua vida social e, talvez, convencer algumas pessoas de que ela não era a vilã da história. Eu não sei se o instinto de autossuficiência ou o impulso masoquista fez tomar essa decisão, mas ela achou que, após meses de humilhação pública, seria uma boa ideia tentar me procurar uma última vez. Afinal, segundo ela, eu estava errado em não entender a pressão e como tudo foi um grande mal-entendido. Sério? Sério que ela ainda tinha coragem de me mandar mensagens tentando reverter as coisas? Foi uma tarde quando recebi a seguinte mensagem de texto, que, sem dúvida, merece um prêmio por ter sido a mais sem noção de todas. Eu sei que tudo pareceu um erro, mas depois de tanto tempo, podemos pelo menos conversar sobre tudo isso? Talvez a gente consiga resolver. Me arrependo de tudo e só quero que a gente fique bem. Preciso de você agora. Por favor, vamos tentar de novo. Ah, como foi difícil conter a risada. Claro que a resposta dela foi completamente ignorada, mas o que mais me deixou surpreso foi o fato de que, ao invés de seguir em frente com a vergonha e dignidade, se é que ainda havia alguma dignidade em jogo, ela simplesmente decidiu se humilhar mais uma vez. Porque a tentativa de reconquista, de algum modo, virou ainda mais uma tentativa de manipulação emocional. E o pior, a menina teve a audácia de enviar um pacote de flores e um cartão com um pedido de desculpas de última hora, na tentativa de reacender algo que, francamente, já estava mais morto que uma planta sem água. O pacote vinha com um bilhete patético, com a promessa de um novo começo. As flores estavam lindas, mas o gesto era mais uma tentativa de se reconectar a algo que não tinha mais conserto. A beleza das flores era só um lembrete da natureza do golpe final dela, uma fachada que escondia um grande buraco por baixo. Obviamente, ignorei o gesto como ignoraria uma propaganda de desconto em loja de móveis. Nenhuma resposta. Nenhuma tentativa de dar mais atenção. Porque, sinceramente, não há mais nada a ser dito. Não é reconquistando um ex-noivo abandonado, humilhado e traído que ela vai limpar a sujeira que fez. Mas a cereja do bolo veio depois que as pessoas começaram a falar sobre como ela ainda estava tentando convencer os outros de que a culpa de tudo era minha, eu quem não soube entender a sua dor, eu quem estava agindo como um monstro insensível ao rejeitar uma conversa. Mas, convenhamos, depois de me dar uma ideia da conversa dela, qual é o ponto de voltar para uma pessoa que não entende absolutamente nada sobre respeito ou dignidade? No fim das contas, a reação das pessoas foi a que eu mais esperava, o distanciamento total. Todos, incluindo amigos e familiares, perceberam que minha ex-noiva estava tentando se manipular emocionalmente, e não só falharam em cair nessa, mas começaram a se afastar cada vez mais. E a lição, meus amigos, está clara, não há ressurreição para quem já perdeu toda a confiança que poderia ter um dia. Bom, eu vou me despedir por aqui, mas se tiverem dúvidas ou sugestões sobre o que fariam em meu lugar, deixem nos comentários. Quem sabe a próxima história não envolve mais uma lição da vida, e talvez um pouco mais de vingança. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhuma publicação. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Até lá!